E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Vander e na nossa aula de hoje a gente vai continuar estudando sobre o conjunto dos números racionais, só que de uma forma mais específica sobre frações, ok? Então é o seguinte, pessoal, como eu mostrei para vocês na aula passada, esse conjunto dos números racionais, ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai estudar primeiro a parte relacionada a frações e depois a gente vai estudar um pouco sobre a parte dos números decimais. Professor, eu já estudei isso lá no sexto ano. Eu sei, você já estudou isso lá no sexto ano. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma pequena revisão, certo? E depois a gente vai colocar em prática aquela partezinha de jogo de sinais. Porque se você lembrar, a partir do sétimo vai aparecer tanto números positivos quanto negativos. Lá no sexto ano, você está acostumado a ver apenas a parte dos números positivos. Então aqui vai entrar esse complicador, certo? Antes da gente complicar, vamos primeiro relembrar alguma coisa em relação a esse tipo de fração, certo? Primeira coisa, eu sei que o número que aparece na parte de cima eu chamo de numerador e o número que aparece na parte de baixo eu chamo de denominador. Até aqui, nenhum problema, né? Pois bem, dependendo do valor desse numerador e desse denominador, eu vou ter tipos de frações diferentes. Eu vou ter a fração própria, imprópria e aparente. Qual a diferença entre elas? Uma fração própria é quando eu tenho o numerador menor que o denominador. No caso aqui, ó, no numerador eu tenho 2, no denominador eu tenho 3. Significa que o numerador é menor que o meu denominador. Então isso é uma fração do tipo própria. Quando é que eu vou ter uma fração imprópria? É quando o numerador ele é maior que o denominador. Como exemplo que eu coloquei aqui, ó, 7 sobre 5. Ok? Na fração aparente, a gente vai ter a seguinte situação. Olha só, para a fração aparente, o resultado da minha fração vai ser um número inteiro. Como assim? Olha só, eu tenho 4 e 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, essa fração tem como resultado um número inteiro. Professor, essa fração aparente não é a mesma coisa que fração imprópria, não? Não. Na fração imprópria, como o exemplo que eu coloquei para vocês ainda agora, 7 sobre 5, isso não me dá um número inteiro. Isso aqui vai me dar um número decimal, isso aqui vai me dar um número quebrado. Ok? Isso aqui vai dar aproximadamente 1,4. Já aqui não, aqui me dá exatamente um número inteiro. Ok? Quando eu consigo compreender fração própria, fração imprópria e assim por diante, eu consigo fazer a comparação de frações. Como é que vai funcionar essa comparação de frações? Para eu comparar as frações, eu tenho que prestar atenção no denominador e no numerador. Como assim? Se os denominadores forem iguais, eu vou comparar da seguinte maneira. O denominador aqui é 3 e 3, olha só. Quem é maior, o 2 ou 1? O 2. Consequentemente, 2/3 é maior do que 1/3. Beleza? Se eu tivesse aqui outro exemplo, se eu tivesse aqui 1/4 e 5/4, o denominador é igual nos dois. Aqui também. Quem é maior, 1 ou 5? 5. Consequentemente, 5/4 é maior do que 1/4. Beleza? Quando os numeradores são iguais, aí eu já vou comparar de outro jeito. Que outro jeito é esse? Eu tenho aqui 3/7 e 3/5. Como é que isso aqui vai funcionar? Numeradores iguais, olha para o denominador. Quem é menor nos denominadores? 7 ou 5? 5. Consequentemente, 3/5 é maior do que 3/7. Um jeito que eu sempre dou a dica para vocês tentarem decifrar isso é assim, ó. Ei, se eu tenho 2 pães, vou dividir para 3 pessoas. E eu tenho um pão e dividir para 3 pessoas, onde é que a galera vai comer mais? Onde é que eu como mais? É quando eu tenho 2 pães para 3 pessoas. Consequentemente, essa fração é maior. Se eu tenho aqui 3 pães, vou dividir para 7 pessoas. E eu tenho 3 pães e dividir para 5 pessoas, onde é que se come mais? Quando eu pego os 3 pães e divido para 5 pessoas. Certo? É só pensar em comida que tudo vai dar certo. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Além de eu comparar as frações quando tem denominador igual, numerador igual,
eu também tenho que saber comparar essas frações quando o numerador e o denominador forem diferentes, certo? Aí aqui fica um pouco mais complicado. Para eu poder fazer isso, você tem que lembrar daquele processozinho de cálculo de MMC que você aprendeu lá no 6º ano, que a gente já começou no 7º ano revisando sobre ele. Ok? Como é que vai funcionar? Quem são os denominadores aqui? É o 3 e o 7. Então você vai fazer o MMC entre 3 e 7. A gente sabe que o 3 só divide por 3, que dá 1. O 7 só divide por 7, que também dá 1. E a gente vai ter que o MMC é 21. Até aqui, tudo ok. O que é que eu vou fazer com esse 21? Eu vou pegar esse 21 e vou colocar ele nos dois denominadores. Feito isso, eu vou pegar esse 21, dividir por quem está embaixo e multiplicar por quem está em cima. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 2 vai dar 14. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 5, 15. O que é que a gente tem aqui? 14 sobre 21 e 15 sobre 21. O que foi que eu fiz? Eu igualei os denominadores. Então, sempre que você tiver uma fração com numerador e denominador diferentes, você já sabe o que vai fazer. Você vai igualar os denominadores. Através de quem? Do MMC. Feito isso, denominadores iguais. Aí vai fazer aquela perguntinha. Se eu tenho 14 pães para dividir para 21 pessoas e 15 pães para dividir para 21 pessoas, onde é que a gente vai comer mais? Claro que a gente vai comer mais quando tiver os 15 pães. Então, 15 21avos é maior do que 14 21avos. Consequentemente, 5 sétimos é maior do que 2 terços. Beleza?